Salve, meus irmãos de fé, meus amigos, irmãos de jornada. Espero que estejam todos bem, todos em perfeita saúde, paz, harmonização. E estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Fala comigo. E primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que seguem o nosso canal, pela confiança. E hoje eu resolvi explicar melhor, esmiuçar um pouco tudo aquilo que eu tenho dito sobre aquilo que eu encontrei no nosso terreiro, na Umbanda, e para definir um pouco melhor a minha passagem, a minha experiência pessoal, que é muito importante para que as pessoas entendam quão importante é foi, e será ainda a minha espiritualização, os meus ensinamentos, os meus estudos, toda a minha experiência que eu vivo hoje, nesse momento. E então eu resolvi dividir essa definição em 3 partes. Primeira parte, que foi basicamente o que eu contei no primeiro vídeo da minha entrada na Umbanda. A primeira parte é justamente o aprendizado, entendimento. Por que isso? Porque eu vejo que a grande maioria das pessoas, quando procura a Umbanda, ela já carrega em si uma série de dogmas, uma série de preconceitos, de dúvidas, uma série de superstições. E o primeiro contato é justamente a gente limpando todo esse acúmulo de desnecessário, para que você possa entender realmente qual é o papel, o fundamento, a ritualística, a doutrina umbandista. É normal que hajam muitos choques, né? Então, esse momento, esse primeiro estágio, que para mim demoraram 7 anos, realmente é importante. Esse momento é onde você define realmente se você aceita, se você se conscientiza das responsabilidades, perdão, e de todos os objetivos comuns da religião. E esse foi um momento crucial para que definisse realmente o meu caminho. Eu encontrei pessoas que esclareceram esses assuntos de forma muito profunda, e eu tive essa oportunidade. O segundo estágio, esse já foi um pouco mais amplo, foi realmente o desenvolvimento mediúnico. No meu caso, eu recebi muitas oportunidades para desenvolver. Eu demorei um pouco para entender o processo de incorporação. Eu tive algumas dificuldades, embora o meu estudo magístico, que foi justamente nesse período, que demorou 14 anos, me fez compreender muitos detalhes do que era a ritualística, como as entidades, os guias espirituais trabalhavam, a que trabalho eles se dedicavam, e fui aprendendo muito, embora eu não conseguisse, não tive a oportunidade de incorporar minha família espiritual, me aproximar da minha família espiritual.
Nesse momento, eu descobri toda a minha regência, quem eram os meus orixás de cabeça, meus guardiões. Fui conhecendo, me aproximando, embora não conseguisse incorporar. Era uma deficiência que eu mantinha, não descobria, e eu mantinha isso em aberto, e realmente era um ponto em que eu precisava descobrir, eu precisava acelerar o processo. Procurei acelerar. E esse foi um momento muito importante, porque embora não incorporasse nas giras, eu participei muito como educador do terreiro, nos cursos que eu ministrei para os nossos irmãos, nossos médios e consulentes. Muita magia, muito trabalho de magia eu realizei, não só no terreiro, mas na cura mesmo, as pessoas que me procuravam. Então eu fui desenvolvendo um processo mediúnico de expansão consciencial daquilo o que eu deveria fazer. Eu consegui realizar muita coisa, trabalho de cura, trabalho de prosperidade, trabalho de limpeza ambiental, limpeza pessoal. Fui entendendo o conceito, e o nosso terreiro, o terreiro que frequento até hoje, ele foi a porta principal para que essa expansão acelerasse de forma muito grande. Foi muito rápido. Meu entrosamento com a corrente espiritual, com os médios, com o sacerdote, meu irmão Leandro Massi, ele me proporcionou uma oportunidade muito grande para que eu me expandisse a minha capacidade de trabalho, embora não incorporasse. Então esse foi o segundo vídeo que eu postei, foi justamente a entrada no terreiro, o estudo da magia, e foi justamente um momento realmente de muita realização, onde eu realmente fixei os meus objetivos, fixei o meu foco, e de muita determinação, com muita resiliência. Participei de diversos eventos. Foi realmente um momento muito importante no meu assentamento como médium. E agora a terceira parte, a terceira etapa, né, foi justamente esse momento que nós estamos vivendo. Nós explicamos isso nos nossos vídeos anteriores, sobre a consulência. Era um processo que retardava um pouco, porque a nossa evolução retardava um pouco a nossa expansão, o nosso desenvolvimento, porque justamente a consciência do que é feito, de como é feito, por que é feito, quando é feito um trabalho espiritual, era simplesmente tratado com um certo descaso, uma certa superstição, uma certa incredulidade, a falta de fé. Então foi transformando como uma coisa frágil, uma coisa sem profundidade. E isso não é importante, isso não é interessante para quem busca realmente o desenvolvimento espiritual, para quem busca o aprimoramento consciencial, né? O seu aperfeiçoamento pessoal. E isso é uma responsabilidade muito grande que você deve assumir com você mesmo. Nesse processo todo de, vamos dizer assim, extinção da consulência,
essa abolição das consultas pessoais, e sim a proposta de fazer um aprimoramento, um debate, no bom sentido, um debate das dificuldades e das soluções que elas são propostas, onde se fazia isso de forma aberta entre os membros da egrégora, proporcionou para que nós tirássemos de dentro um poder, uma capacidade de raciocinar, de pensar, de trabalhar, de direcionar, de criar um objetivo, de criar um foco. Isso foi realmente muito importante. Pode parecer que a gente está repetindo o assunto, mas é importante que esses detalhes realmente sejam discutidos e sejam para que todo mundo consiga internalizar o poder e a capacidade que ele tem de solucionar as suas crises, as suas dificuldades, de se sobrepor aos obstáculos que são impostos pela vida, pelo cotidiano. Então, porque realmente as soluções elas estão dentro de nós. Então, em todos os sentidos, é como eu disse que tudo é construído. Então, não existe uma varinha mágica, não existe uma pedra, não existe um livro que vá te dizer, não, você lê amanhã está tudo bem. Isso não existe, isso é uma utopia. Isso é uma ilação, na verdade. Aí as pessoas, poxa, mas a religião, ela se propõe a caridade, a realização de trabalhos, ajuda. Sim, esse é o objetivo. A verdadeira ajuda, ela está dentro de nós. Você precisa se descobrir, você precisa se potencializar, você precisa se espiritualizar, você precisa se aperfeiçoar consciencialmente, né? As regras, os princípios da espiritualidade, isso realmente é muito importante. E nós só descobrimos essa importância nesse terceiro momento. Nesse momento onde nós nos assentamos, nos olhamos nos olhos e nos interagimos com as entidades de forma profunda, onde elas foram divulgando, revelando todos esses passos. A importância de olhar para o seu corpo, de se valorizar, de criar o seu amor próprio, criar a sua capacidade de realização, e eliminando os resquícios dogmáticos de religiões que são mentalistas, que criam um processo fantasioso de um caminho que não existe, né? Então, eu espero estar sendo claro, não existe milagres, eles são construídos. Uma doença, ela aparece e a cura, ela é resultado primeiro de um meio e de maus hábitos. Para que você alcance a cura, você precisa ter realmente querer o objetivo de curar e abrir mão de certos hábitos, de certas palavras mais fortes, vícios, para que você tenha um tratamento melhor, energético, vibracional, magnético no seu corpo, para que você se recupere, e precisa ter mérito. Você precisa ter mérito, né? É como eu mencionei no outro vídeo, saúde não é uma pílula, cura não é uma pílula, não é simplesmente uma oração. Cura é um trabalho profundo, é um trabalho de dedicação, de até certo, em alguns momentos de sacrifício, abrir mão de certas comodidades para se dedicar, para se conscientizar, para se fortalecer nesse aspecto. E isso
nós aprendemos no terceiro estágio, no terceiro momento, na terceira parte da nossa espiritualização, da nossa caminhada. Então, esse é um ponto que eu vou realmente firmar, eu vou realmente esmiuçar esse processo, porque para que todos possam entender o nosso trabalho. Nesse espaço de tempo, dos últimos anos, a nossa egrégora, a nossa corrente se fortaleceu de tal ponto que nós podemos abrir mão tranquilamente de certos processos elementais para processos mentais, processos energéticos, e que é o ponto que nós atingimos. Então, hoje alcançamos, graças ao trabalho de toda a corrente espiritual, da direção do nosso terreiro, né, do sacerdote Leandro, e de toda a corrente espiritual, de todas as entidades que se propõem ao trabalho, hoje mantemos uma relação muito mais profunda, muito mais consciencial de tudo isso que nós podemos fazer. E os nossos trabalhos são feitos dessa forma, com muito mais profundidade, com certeza, né? Bom, esse foi o tema que eu encontrei, né? Esmiuçar, fortalecer esse ponto de vista, essa informação, esse estudo que nós fazemos, essa preparação que nós estamos criando para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Isso é a coisa, talvez o fato mais importante a ser divulgado. Talvez as pessoas ainda não entendam, mas o que eu estou tentando, né, informar para vocês, mas é gradativo, essa informação vai se agregando por partes até que vocês possam entender. A vida, ela se propõe a muitas armadilhas, elas se colocam, nós criamos muitas armadilhas para nós mesmos, nas nossas ansiedades, nas nossas tristezas, nas nossas dúvidas, nas nossas incertezas, na falta de fé em certos momentos e nas superstições. Então essas armadilhas elas têm que desaparecer da nossa convivência, da nossa jornada, porque isso só atrapalha a nossa evolução, a nossa realização, a nossa prosperidade, a nossa cura e assim por diante. Então, espero que vocês entendam a minha intenção, o meu vídeo, e eu marco um compromisso para um próximo, falando de assuntos importantes, assuntos da Umbanda, assuntos do nosso terreiro, da espiritualização. Desejando a todos vocês muita paz, que Oxalá abençoe vosso caminho, ilumine vossos passos, vossa mente, vosso espírito, e desejando e agradecendo a todos, né, os nossos seguidores, por todo o carinho, por todo a fé, por toda a confiança, tá bom? Então, muita paz para vocês, muita saúde e até a próxima. Tchau!